nós estamos falando sobre o amigo. E talvez você pergunte, por que é tão importante, né, falar sobre o amigo, né? Se você não sabe, dia 20, exatamente hoje, 20 de julho, né, é o dia que nós comemoramos o dia do amigo. Hoje é o dia oficial, né? O calendário tem tantas datas e também tem a data do amigo. E nós, como servos, crentes em Jesus Cristo, nós temos esse desejo de comemorarmos o dia do amigo. E nós entendemos que o maior amigo é Cristo Jesus. Por isso nós convidamos você para estar conosco nesta noite, para comemorar o dia do amigo e agradecer que Cristo Jesus, conforme diz a palavra dele, é esse amigo mais chegado que o irmão. E nós que conhecemos esse amigo que é Cristo Jesus, desejamos que todos os outros conheçam esse amigo, tenham essa experiência, porque para ter um amigo é necessário conhecer esse amigo, não é verdade? Nós temos uma mania, né, como brasileiro, dizer assim: você conhece fulano? Eu conheço de vista. Já disse essa expressão? Eu conheço de vista. Não, você não conhece nada, porque a amizade, né, é conhecer, é isso, é conhecer, saber quem é a pessoa. E como saber quem é esta pessoa? Por que nós falamos que Jesus Cristo, ele é o amigo maior e o amigo melhor? Em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala do amor. Você pode notar que a grande maioria das músicas que nós cantamos, adoramos a Deus, elas falam desse amor, do amor de Deus para com a humanidade. E é preciso entender que amor é esse, pois a palavra amor na nossa língua portuguesa, ela perdeu um pouco o sentido. Que amor é esse? Existe o amor entre um homem e uma mulher, né? Existe o amor entre pais e filhos, existe o amor da amizade, mas existe o amor maior, que é o amor de Deus. E fora um monte de outras coisas que o mundo diz que é amor, mas na realidade não tem nada a ver com amor. Esse amor que o texto fala de Romanos capítulo 5, e se você abriu a sua Bíblia, compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Você que está em casa, se ainda não compartilhou sobre esse amor, compartilhe. O que diz o texto lá? De Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que a gente espera de um amigo? Amizades. A gente costuma dizer que as amizades do mundo, elas são assim: quando tudo está bem, quando nós estamos em festa, não é verdade? Que você tem uma festa, que você realiza uma festa, faz um churrasquinho, convida os amigos, você está cheio de pessoas lá. Não é verdade? Quando tem festa, está cheio de pessoas. Mas você vai descobrir que o verdadeiro amigo você não vai encontrar no dia do seu aniversário, no dia daquele momento que você está em festa. Mas o verdadeiro amigo você vai encontrar no momento em que você está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, por uma tribulação. Nesse dia você vai encontrar o verdadeiro amigo. E a palavra de Deus fala que Deus é esse amigo melhor e maior. Por quê? Porque quando nós ainda éramos pecadores, isto é, quando nós estávamos com a vida toda arrasada, cheia de problemas, cheia de dificuldades, Cristo nos amou. Deus provou o seu amor. A verdadeira amizade, ela é provada na hora da dificuldade. Na hora em que o ser humano mais precisou, o que Deus fez? Ele deu a prova do seu amor. Ele entregou o seu Filho Jesus por nós. Isso é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. É a maior prova de amor que um amigo poderia dar. Talvez alguém, uma mãe, um pai, pode entregar a sua vida por um filho, não é verdade? Uma mãe, principalmente uma mãe, entregaria a vida por um filho. Mas eu pergunto, alguém estaria disposto a entregar a sua vida por um assassino,
por uma prostituta, por um ladrão, por um malfeitor, por uma pessoa que negou a Ele, Cristo Jesus fez isso. Quando Ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, Ele deu a prova do seu amor para esses seres humanos cheios de problemas, cheios de dificuldades, que não sabiam aonde encontrar solução para o seu amor. Por isso, o apóstolo São João, lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, Deus Filho veio aqui na terra, já sabendo que Ele iria morrer pela humanidade. Ele já sabia, Ele não veio aqui a passeio, mas Ele veio aqui para morrer por nós. Ele veio dar a sua prova de amizade a toda criatura, a todo ser humano que estava passando por problema, e todos nós somos pecadores segundo a Bíblia. Esta prova indica a demonstração clara do amor de Deus. E aí nós vamos entender que amor não é apenas sentimento, não é verdade? Amor não é apenas sentimento, ou apenas palavras. A gente fica dizendo: olha, eu te amo, a gente faz aquele sinalzinho assim: olha, eu te amo, mas será que ama mesmo? Amor para Deus não é sentimento, amor para Deus não são palavras, mas amor para Deus são ações e atitudes. O verdadeiro amigo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Esta é a prova maior de amizade que alguém poderia dar para outra pessoa. Foi o seu amor. Ele entregou o seu amor em que Cristo morreu por nós e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E lá na cruz do Calvário, naquele dia, 2 homens crucificados ao lado de Jesus, um à esquerda e outro à direita, discutiam quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo ali. E um dizia: olha, se você realmente é Deus, desce da cruz, me tira daqui, resolve a minha vida. O outro olhou para ele e olhou para aquele outro ladrão e disse: você não está vendo? Nós estamos aqui porque nós somos merecedores. Mas ele não. Ele notou que aquela pessoa era diferente. Talvez ele não entendesse exatamente o que estava acontecendo, mas ele notou que aquele homem era diferente. E ele virou para aquele homem e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Hoje mesmo estarás no céu, estarás no paraíso. Hoje mesmo, nesse momento. Ali, naquele momento, esse amigo que não tem amizades por conveniência, porque é muito fácil amar uma pessoa cheirosinha, né? Bonitinha, educadinha, direitinha. Mas amar aqueles que são desprezados, aqueles que estão jogados na sarjeta, isso é muito difícil. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: esse é meu amigo também. Jesus nessa noite, Ele olha para a humanidade, olha para todos nós e diz: eu sou seu amigo também. Não importa o que você tenha feito, o que importa é se você realmente quer receber esse amor dele. Porque quando Ele esteve aqui na terra, dentro desse amor, Ele disse: olha, eu amo vocês, mas esta amizade precisa ser construída. Uma amizade não nasce do dia para a noite. Ninguém tem amizade com um desconhecido. Você encontrou na rua, agora é meu melhor amigo. Não, isso não existe. E quando Jesus estava aqui, Ele disse: eu preciso construir uma amizade com todos vocês. Ele disse: olha, eu vou deixar agora um novo mandamento para vocês. Ele disse isso lá em João, no capítulo 13, versículo 34, Ele disse: olha, eu vou deixar um mandamento. Eu quero ser amigo de vocês, quero amar vocês. Mas eu quero também que vocês amem uns aos outros. Ele disse lá em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Amém.
João capítulo 13, versículo 34. Ele disse, olha, eu amo vocês, mas eu quero que vocês também se amem. Eu quero que vocês também criem relacionamentos, amizades também, porque eu amo vocês. Mas eu quero que vocês também se amem. Eu quero que vocês também criem relacionamentos. Eu quero que vocês também tenham amigos. Demonstrem isso. E talvez você diga, pastor, mas tem gente que é tão difícil de amar. É verdade, tem gente que é difícil de amar mesmo. Mas ele disse, é isso que eu quero que você ame. Ou você acha que eu sou fácil, ou você se acha fácil, e aí Deus chamou porque você é bonitinho, né? Porque você é uma pessoa boazinha. Não. Ele te amou quando você ainda andava todo errado. Ele te amou desse jeito. Então aí você diga, mas pastor, não é fácil. Mas o que Jesus diz lá, logo no início desse capítulo de João 13, lá no início, no versículo 1, ele diz assim, que ele nos amou até o fim. Geralmente a gente tem um grupo mais seleto de amigos, na verdade. Nem todo mundo é amigo, né? Alguns são na categoria de colegas, na verdade. Nem todo mundo é amigo. Alguns são na categoria de colegas. E Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele escolheu 12. 12 para ser os seus amigos. Cada um pior do que o outro. Ninguém valia nada. Tinha ladrão lá no meio, né? Tinha cobrador de impostos, tinha gente que era briguento. E diz o texto que ele os amou até o fim. E o fim se deu quando? Numa reunião, na mesa, né? Eu digo que a amizade tem que ser na mesa, né? Por isso que eu gosto do irmão André, que ele diz, convide o seu pastor para almoçar, né? Convide o seu pastor para tomar um café, não é verdade? É na mesa que a gente cria amizades. É na mesa que a gente cria amizades. E naquela última mesa, que você conhece como a última ceia, ele sentou ali, 12 amigos, tudo amigão mesmo, muito amigo, estava sentado com os 12, e lá sentado com os 12 amigos, Jesus sabia o que cada um daqueles amigos iria fazer. Você amaria aquele grupo de pessoas? Eu confesso, não teria coragem de amar, não. Eu não teria essa coragem. Eu sabendo que um ia me trair, Judas Iscariotes. Eu sabendo que outro ia me negar, Pedro. Eu sabendo que outro ia duvidar de mim, Tomé. E que o restante todo mundo ia correr. Eu, com um amigo desse, não preciso de inimigo, meu querido. Mas ele disse, eu os amei até o fim. Ele sabia o que cada cabra safado daquele ia fazer. E ainda assim, ele os amou. Veja que amor verdadeiro. Não pense que você é melhor do que eles, não. Não pense que eu sou melhor do que eles, não. Eu, se estivesse naquela situação, com certeza, quando soubesse que Jesus tinha sido preso, provavelmente eu seria o primeiro a correr. Você também. Mas ele ainda assim diz, eu os amei até o fim. Até a morte. Até a cruz, eu os amei. Ele sabia que ele amava você. Ele sabia que ele amava você até o fim. E ele amou isso. E quando ele estava dizendo aquilo tudo, ele estava dizendo, olha, eu amo vocês e eu quero que vocês amem uns aos outros, porque eu sei que vocês vão fazer. De uma forma indireta, Jesus estava dizendo ao coração deles, eu sei tudo que vocês vão fazer. E ele sabe tudo que nós já fizemos, estamos fazendo e iremos fazer. E aí ele terminou o seu discurso lá no versículo 35. Olha, se vocês fizerem isso mesmo, de amarem uns aos outros, no versículo 35 ele diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele disse, olha, vocês serão igual a mim, se vocês amarem uns aos outros. Amar gente assim, não é gente boazinha, não. É gente que vai trair, é gente que vai negar, é gente que vai puxar o teu tapete, é gente que vai falar mal de você, que vai te prejudicar. Jesus está dizendo, ame eles até o fim. É esse tipo de gente. Porque a gente gosta de amar, como eu já disse, quem é bonzinho, né? Quem está bem arrumadinho,
quem está sem problemas, quem está sem dificuldade, que não vai trazer problema. Eu gosto de amar esse tipo de gente. Esse tipo de gente é fácil amar, é fácil gostar de gente assim. Você olha, você já gosta da pessoa. Mas amar um grupo como esse aqui, amar como Cristo nos amou, dessa maneira, não é fácil. Não é fácil. João, ele aprendeu esta lição, o apóstolo São João, ele aprendeu isso. Por isso depois ele foi chamado do apóstolo do amor, não é verdade? João era tão bravo que ele era chamado filho do trovão, era o sobrenome dele. João, filho do trovão. Boa coisa não era. Mas depois que ele entendeu essa amizade de Jesus, já não era mais João, filho do trovão, era João, filho do amor, filho de Deus, amigo de Jesus Cristo. E ele fala lá em 1 João, no capítulo 4, versículos 20 e 21, ele diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É muito fácil, conforme diz João aqui, é muito fácil dizer que você ama a Deus. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas ele diz, olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, então você é mentiroso. Não diga que sou eu que estou dizendo que você é mentiroso, viu? Quem está dizendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que nós mentimos se nós não amamos a nossa irmã. Se nós não amamos a pessoa que está ao nosso lado, nós somos mentirosos. Então nós temos que parar e pensar nisso. Será que realmente eu estou amando como Cristo me amou? Será que eu estou sendo amigo como Cristo é meu amigo verdadeiro? Ou será que eu, sou mentiroso porque eu odeio meu irmão? Será que eu sou mentiroso porque eu falo mal do meu irmão? Será que eu sou mentiroso porque eu puxo o tapete do meu irmão, eu prejudico a ele? Essas atitudes todas se enquadram aqui. Porque se eu digo que amo a Deus, mas não amo a meu irmão, eu sou mentiroso. A minha fé, a minha religião, a minha igreja, o meu credo, aonde não serve para mais nada. Porque o amor não é sentimento. O amor são ações e atitudes. E nós precisamos viver isso nesses dias. Dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Da falta de amor. E a própria palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar. É o que está acontecendo. A própria palavra de Deus diz que pai ia se levantar contra filho, filho contra pai, amigo contra irmão, irmão contra irmão, família contra família. Pela falta do amor, pela falta da verdadeira amizade de Cristo. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos e pense nessas palavras breves, mas palavras importantes. O que impede você de amar alguém até o fim? O que impede você de ter esse verdadeiro amor, de perdoar? Porque muitas amizades foram quebradas pela falta de perdão, por uma palavra mal colocada, foram quebradas. E a gente não entende isso. Muitas pessoas estão longe de Deus por causa disso, porque não conhecem o verdadeiro amor, não aceitaram o verdadeiro amor. E nós vamos crer nisso, que Deus ama você. Ele ama você até o fim. E que Ele quer que você quebre isso que está impedindo a sua comunhão com Deus, de você conhecer o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira amizade. Talvez você está cheio de problemas, cheio de dificuldades, talvez você não encontre essa amizade, esse amor, mas Cristo Jesus quer dar isso para você, quer renovar a sua vida, quer te dar perdão, quer renovar as amizades, quer renovar o amor.
Talvez você precise disso hoje, da sua vida. Restaurar a sua amizade primeiro com Deus, para depois restaurar a sua amizade com a humanidade, com as pessoas que estão ao seu redor. É preciso deixar Deus falar, é preciso deixar o Espírito Santo falar ao seu coração e incomodar. Por que você odeia seu irmão? Por que você não perdoa alguém? Por que você fala mal de alguém? Por que você prejudica alguém se Deus ama você sobre todas as coisas? Se Deus ama você dessa maneira, por que você não pode amar? Pare e pense nisso. Por que você não pode amar? Porque você vive uma vida mentirosa. Você ora, você canta, você prega, você faz isso, faz aquilo. Você é um mentiroso muitas vezes. Está vivendo algo falso, não diante de mim, mas diante de Deus, porque é que Deus sabe o seu coração. Não sei como é que está o seu coração. Talvez isso não se enquadre com você, mas isso é com você e com Deus. E eu quero orar por você, se você está passando por uma situação difícil, de uma quebra de amizade, uma quebra de relacionamento com alguém, na sua família, no seu local de trabalho, na igreja, não importa aonde. Se você quer restaurar, se você quer que essa pessoa volte para Cristo Jesus, venha para Cristo Jesus, eu quero orar por você, para que isso seja restaurado, porque Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele quer restaurar nessa noite esse relacionamento que está quebrado. Só Ele pode, porque só Ele nos amou até o fim. Se você deseja colocar a sua vida, a vida de alguém no altar para restaurar nessa noite, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Quem quer colocar? Deus lhe abençoe. Quem mais? Deus lhe abençoe. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. Deus lhe abençoe. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar a orquestra para vir aqui juntamente com um grupo de louvor para te cantar aquela primeira música que cantou na entrega dos dízimos e ofertas, ok? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus, pedindo para que Ele restaure. E você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, colocar a sua vida, colocar a vida desta pessoa no altar de Deus. Você quer restaurar, saia do seu lugar, venha aqui na frente agora. Saia, e nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus, pedindo para que Ele restaure o nosso lar, Ele restaure a nossa família, Ele restaure nossas amizades. Saia do seu lugar e quando nós estivermos louvando, venha adorar a Deus, crendo nesse bom pastor, nesse amigo que quer restaurar a sua amizade, quer restaurar a sua vida. Saia do seu lugar agora e coloque isso. Essa pessoa que você ama, creia, Ele te amou até o fim. Ele continua te amando nesta noite. Coloca diante de Deus para que Ele restaure isso no nome de Jesus. Venha, quando nós estivermos louvando, Ele é o melhor amigo. Você que gosta de um amigo, seu amigo está aqui na frente, sai do seu lugar, venha abraçar a Ele, venha pegar Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom